Saudações aos navegantes. Meu nome é Edson Renato Nardi, sou professor de filosofia da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Também atuo no ensino superior nessa mesma área e é com grande prazer que eu estou aqui hoje apresentando para vocês o primeiro, que eu espero seja o primeiro de muitos outros vídeos, cujo tema seja música na filosofia. Bem, quais são os motivos que nos levam a estar aqui hoje e as razões que já há algum tempo têm nos incomodado e que fizeram com que nós montássemos esse vídeo? Veja, há cerca de 1 ano e meio atrás, um aluno nosso do ensino médio montou uma web rádio e ele nos apresentou um desafio. O desafio seria o de pensar a possibilidade de vincular filosofia e música e, por meio dessa relação, está fazendo um trabalho voltado para esse tema na web rádio. À época, eu confesso a vocês que encontrei muita dificuldade ao investigar esse tema na internet, enfim, em outras produções. Eu encontrei muito pouca coisa e, diante disso, fomos pesquisar esse tema, enfim, e acabamos encontrando algumas abordagens, construindo uma forma discursiva, e, enfim, e a partir desse processo todo, nós percebemos que talvez poderíamos estar contribuindo para a divulgação da filosofia por meio dessa abordagem, né? E é a partir dela que nós vamos estar apresentando este primeiro vídeo. Bem, dito isso, quais são os objetivos que nós elencamos para estar divulgando essa proposta para vocês? Nós pensamos em 4. O primeiro seria discutir filosofia. Nós sabemos, e inclusive temos feito uso de muitos vídeos que estão na internet, sobretudo no YouTube, né, que buscam divulgar a filosofia. E temos achado isso muito interessante, porque o trabalho que é feito de uma forma original, criativa, né? E a partir disso nós pensamos, por que não também nos somarmos a essas pessoas discutindo filosofia, só que por meio da música, né? O segundo objetivo foi demonstrar a presença de elementos filosóficos na música. Veja, você que gosta de música sabe do que eu estou falando. Às vezes a música nos toca de tal forma, nos encaminha para uma nova forma de ver o mundo, a nós mesmos, enfim, que quando isso acontece, você fica cá pensando consigo, nossa, essa música me fez filosofar, né? E não é por um acaso. Nós acreditamos que tem muita coisa interessante na música que tem vinculações muito fortes com a filosofia, e nós pretendemos mostrar isso para vocês. Bem, o terceiro objetivo seria esse daqui, debater e aprofundar alguns conceitos filosóficos. Nesse sentido, os vídeos vão lidar com temas que talvez quem já estuda filosofia há muito tempo não vai considerar, digamos, muito original, mas mesmo para você que está há muito tempo militando na área, eu gostaria de apresentar um trecho de uma poesia do Tiago de Mello, né? Tiago de Mello certa vez escreveu que ele não tinha caminho novo, que ele tinha um novo jeito de caminhar. E eu espero que pretensamente, né, essa abordagem que nós vamos apresentar aqui, esse novo jeito de caminhar, né, possa trazer elementos novos para você que gosta da filosofia e já conhece a fundo. E para você, né, que não conhece, que você possa se interessar mais, enfim, apreciar essa área de conhecimento humano tão interessante. Bem, quanto ao outro objetivo, gente, é apresentar algumas possibilidades didáticas por meio da relação música e filosofia. Veja, o que é a didática? É uma área do conhecimento humano que busca pensar meios para se ensinar algo. E nesse sentido nós vamos apresentar algumas possibilidades de meios para se ensinar um conceito filosófico e sua relação advinda da música, né? Só que veja só, essa estratégia não é voltada só para professores, educadores, é voltada para o público em geral. Por quê? Você que está me vendo agora, muito provavelmente vai perceber que os exemplos que nós damos vão trazer, digamos, aprofundamentos e abordagens diferentes das costumeiras. Pretendemos fazer isso, esperamos conseguir isso, né? E com
esse processo, esperamos que você possa perceber outras nuances, outros aspectos que não necessariamente você via na filosofia e na música. Bom, dito isso, o nosso tema é música, então nada mais justo que nós apresentemos para vocês algumas reflexões sobre a importância da música. E para isso eu selecionei 4 manifestações sobre ela. A primeira é do Schopenhauer. Veja só, Schopenhauer nos diz que a música é um exercício de metafísica inconsciente, no qual o espírito não sabe que faz filosofia. Então veja só, metafísica é uma área, digamos, crucial da filosofia, que busca pensar o que está além, ou seja, aquilo que nós não vemos, mas por meio de nosso exercício racional concebemos uma possibilidade de existência. E para Schopenhauer, a música faz isso, né? Um outro que se soma a Schopenhauer, que, diga-se de passagem, foi levado à filosofia e a algumas das ideias originais que teve a partir da leitura de Schopenhauer, que é o Nietzsche, diz aqui que a música é uma linguagem universal do mais alto grau. Veja, o Nietzsche diz que uma vida, para ser vivida plenamente, tem que ser vivida artisticamente, esteticamente, né? Então nada mais justo que ele apresente aqui a música e a importância dela, né? Bem, vejamos outra manifestação aqui, e esta é do Victor Hugo, escritor francês, famoso por, dentre outras obras, a famosa obra Os Miseráveis. Veja, Victor Hugo diz que a música expressa aquilo que não pode ser dito e no qual é impossível ficar em silêncio. Veja só, você que aprecia a música sabe do que Victor Hugo está falando. Às vezes a música fala algo que por meio de outros caminhos você não conseguiria falar. Consequentemente, ela faz com que aquilo que não poderia ficar em silêncio se manifeste, e de uma forma brilhante, emocional, interessante, criativa, enfim. Bem, por fim nós temos essa última fala aqui que nós selecionamos para vocês, do Pan Brown. Para Pan Brown, a música fala da verdade platônica, o rio da ideia ao invés da realidade poluída, o amor como sonhamos ao invés do que experimentamos, o sofrimento nobre e edificante ao invés do nosso choro distraído. Ela é necessária para a nossa sobrevivência e nossa sanidade. Ufa, muito profundo, né, gente? Veja, Platão, grande Platão, né, discípulo do filósofo que nós vamos apresentar hoje aqui, dizia que o mundo real, que nós consideramos real, né, este mundo dos objetos, que nós tocamos, respiramos, sentimos, enfim, na verdade não é real. Existe um outro, que Platão chamava mundo das ideias. E o Pan Brown diz aqui que a música faz com que nós saiamos desse mundo, experimentemos um outro mundo, né? Então, veja só, o amor como sonhamos ao invés do que experimentamos, o sentimento nobre e edificante ao invés do nosso choro distraído. Veja, ela é necessária para a nossa sobrevivência e nossa sanidade. Que bonito, né, gente? E você sabe que isso é real. Quantas vezes você estava mal ou má e de repente a música como que te tocou e fez com que você, digamos, desse uma volta por cima ou lidasse com um problema de uma forma diferente. Você sabe que a música faz isso, né? Então veja, essas são algumas das considerações sobre a importância da música, e eu espero que você, por meio dela, perceba que ela tem a sua própria especificidade, né? E pode trazer muitas contribuições interessantes também para o conhecimento. Bem, dito isso, né, há de se pensar qual seria o tema do nosso primeiro vídeo. E aí, ao meditar a respeito, nós pensamos nesse tema aqui, que é o que é filosofia. Veja, se você me perguntar se eu tenho uma resposta final para essa pergunta, eu vou lhe dizer sinceramente, não tenho. São tantas as abordagens possíveis, os questionamentos que surgiram e as respostas que foram dadas para essa questão, que seria, digamos, injusto para com a filosofia nós fecharmos em uma definição.
dada a variedade de temas e questionamentos que ela faz. Mas, como é o nosso primeiro momento, não é? Há de se pensar um caminho. E nós selecionamos o caminho que, digamos, apresenta muitos dos elementos que caracterizam a filosofia. E em razão disso eu gostaria de compartilhar esse caminho com vocês hoje. Bem, para fazer isso eu selecionei uma música. Essa música é de autoria do Almir Sater, né? E chama-se Tocando em Frente. Por meio dela eu pretendo apresentar para vocês o que é filosofia a partir de um olhar, o olhar de Sócrates. Então, convido vocês a apreciarem Almir Sater Tocando em Frente. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Ufa, que bela obra poética, hein, gente? Veja, eu deixei com ênfase no final, o início da música, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Olha só, por que nós escolhemos essa música? E a partir dela nós vamos tratar de um autor que certamente, para quem lida com filosofia, já o conhece. Como vocês puderam perceber, nessa música o autor começa a tratar de uma ideia ou de uma possibilidade de alguém que faz uma reflexão sobre a vida dele. E ao fazer essa reflexão, ele faz como que um levantamento do que foi, do que fez, enfim, e fala sobre o aprendizado que ele teve. Então, ele diz que era de uma forma, passou a ser de outra, enfim, e nos aconselha a saborear as manhãs, as maçãs, ou seja,
uma pessoa que aprende com a vida. E nesse sentido, o primeiro insight que eu gostaria de apresentar para vocês é de que a filosofia e o filosofar se caracteriza também por esse aspecto, o de acreditar que é possível um aprendizado e você, digamos, valorizá-lo e considerá-lo importante para a sua vida. Agora, o aspecto crucial que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é quando o autor, né, o Almir Sater, em determinado momento, ele diz o seguinte: só levou a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Veja, eu acredito que talvez você já tenha ouvido essa frase em algum lugar, né? Eu sei que nada sei. Ela remonta, para você ter uma ideia, a mais de 2.400 anos atrás. Surgiu na Grécia clássica com um filósofo grego chamado Sócrates. E por que ela é muito importante e representa, digamos, um dos caminhos mais sólidos para nós pensarmos o que seria filosofia? Nós vamos estar apresentando para vocês essa questão. E veja, como eu disse, refere-se a Sócrates, né? Nada mais justo que nós apresentemos ele para vocês. Veja só, ele nasceu em 469 e morreu em 399 a.C. Ufa, muito tempo, não? Imaginar que uma pessoa que morreu há tanto tempo tem algo a contribuir com a gente, né? Olha só, porque nós temos certeza que ele morreu em 399 a.C. Porque arqueólogos encontraram documentos que atestavam a morte, né, dessa pessoa, na medida em que ela havia sido aprisionada, julgada e condenada à morte. Veja, você que está me ouvindo agora deve estar pensando cá consigo: caramba, condenada à morte, um filósofo, enfim. Sim, é verdade. E Sócrates, para que você tenha uma ideia, é considerado o grande mártir da filosofia. E por que ele é considerado um grande mártir da filosofia? Porque foi o primeiro a morrer defendendo as ideias filosóficas. Veja só, à época de Sócrates, era muito incomum uma pessoa que se arvorava a filosofar, e ele saía filosofando pelas ruas, questionando as pessoas, em especial aquelas que detinham mais poder, os generais, os políticos, enfim. E ao fazê-lo, ele demonstrava que essas pessoas que a sociedade admirava tanto não sabiam sequer o que faziam. O general não sabia o porquê da guerra, o político não sabia o que é poder, enfim, a pessoa rica não sabia o que era riqueza. Então, em razão disso, ele sofreu um processo, foi condenado, foi lhe dado a chance, né, de fugir, né? Isso foi proposto pelos seus discípulos, né? E ele se manteve firme na sua convicção, não aceitou a fuga, porque acreditava que a fuga representaria como que uma traição ao ideal filosófico que ele defendia. Bem, Sócrates é muito importante, e como eu disse, ele tem vinculações com esse trecho da música tocando em frente. Por quê? Veja, quando Sócrates foi julgado, ele se defendeu. E ao se defender, ele tentou explicar qual era a postura que ele adotava e que fez com que ele fosse, digamos, perseguido. E para isso, ele apresentou uma informação. Veja, Sócrates tinha um discípulo chamado Querofonte. E Querofonte foi certa vez em um local chamado Oráculo de Delfos. Bem, o que era esse oráculo? Aqui à esquerda, nessa imagem que nós estamos apresentando a vocês, nós temos uma reconstrução artística do que seria o oráculo. Existia um local chamado Delfos, na Grécia clássica, né? E nesse local as pessoas iam lá para obter respostas às suas aflições, aos seus questionamentos. Então eles iam a esse local, no oráculo, né? E lá eles consultavam uma pessoa, uma mulher chamada Pítia, faziam um questionamento, e nesse questionamento lhes era dada uma resposta. Só que essa resposta era sempre uma resposta dúbia, digamos, a ser decifrada. Para você ter uma ideia, conta a história que certa vez um rei foi ter com a Pítia
e este rei desejava entrar em guerra contra outro reino. Foi ter com ela e ele fez essa pergunta a Pítia, se ele sairia vitorioso na batalha. A Pítia respondeu a ele que, meu rei, se você for a essa guerra, um grande reino será destruído. Veja, o rei ouviu isso e lá foi ele à guerra. E para surpresa dele, o reino que foi destruído, na verdade, era o dele. Então veja, as respostas dela eram sempre enigmáticas. E o discípulo, de Sócrates vai a Delfos ter com a Pítia, e o que ele descobre em relação a Sócrates vai mudar a vida de Sócrates e vai levar o nosso tema dessa reflexão, E eu gostaria de apresentar para vocês o próprio texto. Esse texto chama-se Apologia de Sócrates. Apologia é defesa, Então é a defesa de Sócrates perante o tribunal. E eu convido vocês a lerem comigo esse trecho selecionado aqui para vocês. Vamos lá. Ora, certa vez, indo a Delfos, arriscou esta consulta ao oráculo. Ele está se referindo a Querofonte, o discípulo. Repito, senhores, não vos amotines. Ele perguntou se havia alguém mais sábio que eu. Respondeu a Pítia que não havia ninguém mais sábio. Para testemunhar isso, tendes aí o irmão dele, porque ele já morreu. Examinai por que vos conto eu esse fato. É para explicar a procedência da calúnia. Então veja só, Querofonte foi ter com a Pítia e perguntou se existia alguém mais sábio que Sócrates na Grécia. A Pítia disse que não. E o Sócrates adverte as pessoas que estão julgando ele para que não se revoltem. Onde se viu alguém ser considerado mais sábio que todos na Grécia, e ele vai tentar explicar isso. Vamos ver o que ele apresenta logo depois. Quando soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: que quererá dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio, nem pouco. Que quererá ele, então, significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente não está mentindo, porque isso lhe é impossível. Por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o sentido. Por fim, muito contra meu gosto, decidi-me por uma investigação que passo a expor. Fui ter com um dos que passam por sábios, porquanto, se havia lugar, era ali que, para rebater o oráculo, mostraria ao Deus: eis aqui um mais sábio que eu, quando tu disseste que eu era. Submeti a exame essa pessoa. É escusado dizer o seu nome. Era um dos políticos. Eis, atenienses, a impressão que me ficou do exame da conversa que tive com ele. Achei que ele passava por sábio aos olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não era. Meti-me, então, a explicar-lhe que supunha ser sábio, mas não era. A consequência foi tornar-me odiado dele e de muito dos circunstantes. Então veja só, Sócrates era considerado o mais sábio, pelo oráculo, e em razão disso ele se põe a perguntar o porquê disso, e vai ter com as pessoas sábias, até para refutar o oráculo, E na verdade ele percebe que as pessoas que eram tidas como sábias não o eram. Então veja só, o oráculo como que o leva a fazer uma pergunta sobre o que é sabedoria, Vamos ver agora o que vem a seguir. Veja só, olha o final, que interessante. Ao retirar-me, ia concluindo de mim para comigo: mais sábio do que esse homem eu sou. É bem provável que de nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um nadinha mais sábio que ele, exatamente em não supor que saiba o que não sei. Olha só que interessante, gente. Talvez ele seja algo um pouco mais sábio que o outro, por perceber que ele sabe que não sabe. Em contrapartida, o outro acha que sabe.
Veja, muito interessante, né? E complexo, pessoal. Isso é tido como paradoxo socrático. Veja, quando eu afirmo sei que nada sei, é um paradoxo. Se digo sei, sei algo. Logo depois eu digo nada sei, como posso dizer que sei? Ou o inverso, se digo nada sei, como posso logo depois dizer que sei de algo, né? Esse é o grande paradoxo socrático que tem vinculação com a nossa questão filosófica. E para isso eu convido vocês a pensar este exemplo que eu gostaria de apresentar para vocês, para tentar explicar para vocês o que é esse paradoxo. Imaginemos você aqui, e este exemplo que eu vou lhes apresentar de um professor meu, o Stefan Krastanov. Imaginemos que você morasse em uma fazenda. E aqui está você. Temos a casinha ao fundo, enfim. E este círculo, os limites dele, são os limites da sua fazenda. Você nunca saiu de lá. Então veja só, você sempre sai a caminhar pela fazenda, né? E vai na cerca acima, percebe que existe uma outra fazenda, árvores, enfim. Logo a seguir, à sua direita, nos outros limites da fazenda, você percebe que tem uma estrada, ela leva para algum lugar, você se põe a pensar qual caminho seguir por ela, enfim. Logo depois, gente, nós temos uma estradinha logo abaixo, em outro limite da fazenda, que leva a uma montanha que você gostaria de conhecer, enfim. E por fim, à esquerda, nos outros limites, existe uma pequena floresta, alguns animais que você vê, fica curioso para conhecer, mas não os conhece. Veja só, você mora nessa fazenda, conhece a fazenda, conhece os arredores, mas não foi até lá. Então veja só, você sabe isso daqui, né? Você conhece a sua realidade, imagina o que pode existir depois. Então você tem um conhecimento e logo a seguir situações que você ainda não conhece. Agora, imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que você sai da fazenda, conhece esses outros lugares, vai a uma cidade, passa a morar em uma cidade. Então veja só, você começa a conhecer outras realidades, variadas, diferentes, enfim. Veja só, você percebeu que o círculo aumentou? Então veja só, você conhece mais. Você não só conhece os limites da sua fazenda, você conheceu as outras fazendas, você conheceu as outras possibilidades, enfim. Agora, olha que interessante, se por um lado você conhece mais, você percebe que os limites, as bordas, as fronteiras aumentaram, ou seja, há muito mais a conhecer. Então veja só, esse é o paradoxo socrático, e é o exemplo que um dos meus professores, o Stefan Krastanov, nos brindou, e que eu aproveito e faço uma homenagem a ele. Você, na medida em que começa a conhecer e se põe a conhecer, você adquire conhecimento, mas na medida em que o faz, novos desafios virão. Vai se ampliar aquilo que você desconhece, e consequentemente aí está presente o paradoxo. Você conhece, mas quando conhece, algo novo resta a ser conhecido, e este algo novo é desconhecido. Consequentemente, quanto mais você conhece, mais você desconhece. Veja, isso representa a humildade socrática perante o conhecimento, e de certa forma representa o ideal filosófico, porque o filósofo é aquele que, primeiro, quer conhecer, sai à procura de conhecimento nos arredores, enfim, arredores estes os mais variados, né? Conceituais, enfim, existenciais, e na medida em que assim o faz, quanto mais ele conhece, mais ele quer conhecer. Veja, o filósofo não tem respostas finais, porque nesse processo, como você percebeu, quanto mais você sabe, mais você percebe que há de desconhecido na vida, nas coisas, enfim, na realidade. Então, o filósofo é aquele que faz perguntas,
ele não tem respostas. Porque se você tem resposta e você já encontrou, digamos, o conhecimento total, é sinal de que você já não filosofa mais. Você é o que nós chamamos de um dogmata, porque o dogmata é aquele que tem a verdade. Na filosofia, como você pode perceber, o caminho é eterno de sempre busca. Por mais que você saiba, sempre existe algo novo a se buscar, a saber. Consequentemente, você está sempre buscando esse algo novo. Bem, e um outro aspecto presente nesse elemento eu gostaria de apresentar para vocês agora. Veja só, quando você filosofa, você o faz, dentre outros motivos, por algo que para Aristóteles poderia ser o pathos. O que seria o pathos, gente? O pathos seria o espanto, a admiração. Então veja só, você está no seu cotidiano, mora naquela fazenda que nós apresentamos como exemplo para vocês, né? E de repente, em determinado local, você vê algo e aquele algo te surpreende, te deixa surpreso. Veja, sempre quando você se surpreende com algo, se espanta, você, como que de imediato, você olha estupefato para aquilo e a primeira coisa que você faz é tentar descobrir o que é. Então veja, a filosofia surge a partir do pathos, do espanto, da admiração. E esses elementos te levam a fazer um questionamento, uma pergunta. A filosofia se manifesta a partir da pergunta. Agora, como se realiza essa pergunta? Aí a filosofia tem uma particularidade. E para isso eu gostaria de apresentar esse exemplo aqui. Veja só, imaginemos que essa imagem à esquerda representa você. Você está lidando com situações do mundo, enfim, você se espanta com algo e você faz uma pergunta para tentar dar uma resposta a esse algo. Então você se depara com objetos, uma situação qualquer, e você se põe a tentar encontrar uma resposta para aquilo. Veja, se você encontra a resposta para aquilo e fica satisfeito, ou seja, você usou a sua razão, sua capacidade cognitiva para resolver um problema e a partir daí você não usa mais a sua razão, você fez uma utilização que nós chamamos de prática ou teleológica. O que é uma utilização prática da razão? Veja só, imaginemos que você quer descobrir um caminho para se orientar à noite no barco. Aí você pensa e encontra uma resposta. Na medida que você encontrou essa resposta, ela satisfez a sua necessidade e você não vai pensar mais. Veja, já tenho a resposta, minha vida cotidiana já está preenchida, não preciso mais disso. E aí a filosofia se diferencia dessa ação, porque a filosofia ela não tem essa necessidade prática. Dito de outro modo, gente, especificamente em relação a esse exemplo que nós estamos dando aqui, o filósofo, na medida em que ele busca respostas, ele não se preocupa com uma resposta para atender uma finalidade prática ou útil. Ele acaba por se encantar por esse processo aqui que chegou à resposta. Veja, para chegar a uma resposta para essa realidade aqui, eu tive que pensar. E ao pensar, eu executei uma série de tarefas, questionamentos, enfim, um processo que até então eu desconheci em mim. E isso provoca uma admiração ao filósofo. E ele começa a exercitar isso só pelo prazer de fazer isso, ou seja, usar a razão propriamente dita, sem uma finalidade prática, concreta. Você começa a usar a razão pelo simples prazer de saber que ela existe e que ela pode sempre estar descobrindo novas coisas, novas possibilidades de mundo. Veja, um exemplo que eu costumo dar com os meus alunos, enfim, refere-se às demais culturas. Os documentos mostram que os primeiros filósofos, Tales, enfim, mesmo Platão, visitaram outros países, outras culturas.
E nas outras culturas existia conhecimento matemático, enfim, e outros tantos. Mas o que o povo grego fez de diferente? Olha só, enquanto, por exemplo, os demais povos utilizavam a razão para resolver problemas práticos do dia a dia, tais como, por exemplo, resolver um cálculo, pensar um cálculo matemático permitisse a você se deslocar de um lugar para o outro, o povo grego deixou de focar o objeto final e passou a se focar para esse algo que nós temos e as possibilidades que esse algo pode nos dar. Ele se admirou por essa capacidade que nós temos, chamada razão. E aí ele começa a meditar o que é ela, como ela se manifesta, quais são as outras possibilidades. Veja, para você ter uma ideia, muitos matemáticos gregos beberam em fontes externas, mas na medida em que a matemática grega se realizou, em pouco tempo ela superou a dos demais povos. Sabe por quê? Porque eles não se preocupavam com essa finalidade prática. Então, bom, existe algo chamado matemática, isto é admirável. Então eu vou verificar todas as possibilidades possíveis de uso e de exercício dessa matemática. Então a matemática deixa de ter uma finalidade concreta. Com isso, ela cresce absurdamente na medida em que se fazem novos usos que não somente estes utilitários do dia a dia. Quando acontece isso, nós costumamos dizer que eu deixo de usar a razão como um instrumento para um fim e uso a razão como finalidade em si mesma. E a filosofia faz isso. Então veja só para retomar aquilo que nós fizemos até agora. O filósofo é aquele que sabe que nada sabe e em razão disso busca saber. E busca sempre, porque quanto mais ele aprende, mais resta a aprender. E ele se encanta pelo próprio exercício disso, pelo uso puro e simples dessa capacidade racional e meditar sobre ela. E esse é o grande barato da filosofia. É um caminho ad infinito. Ou seja, na medida que você começa, não existe um ponto de chegada. Existiria se fosse para resolver um problema do dia a dia. Bom, resolver o problema, não preciso pensar mais. Mas se eu começo a me encantar com esse exercício de pensar, ele passa como que a me incomodar. E eu começo a sempre querer conhecer mais, aprender mais. Enfim, não é à toa que daí passa a se ter o significado atribuído à filosofia como amizade pela sabedoria, né? Bem, para finalizar isso, gente, eu penso que seria interessante sintetizar talvez em uma frase. E aí eu trago o discípulo de Sócrates, né? Desculpe, que é o Platão. E veja só, o Platão tem uma frase exemplar: a vida não examinada não é digna de ser vivida. Veja só, a vida não examinada não é digna de ser vivida. Platão, que foi discípulo de Sócrates e que, diga-se de passagem, escreveu o diálogo que nós lemos agora há pouco, isto porque Sócrates não deixou nada escrito em vida e até porque tinha uma certa restrição ao texto escrito, né? Ele diz que Platão, né, diz que a vida não examinada não é digna de ser vivida. Por quê? Veja só, quando os gregos descobrem que filosofar é interessante e que filosofar pode trazer a eles uma nova possibilidade em relação ao mundo, às coisas, enfim, como que se descobre um caminho novo, uma nova possibilidade de se ver o mundo, as coisas e por aí vai. Daí, digamos, esse maravilhamento filosófico. E é a partir desse maravilhamento filosófico que eu gostaria de convidar vocês a exercitá-lo. Não busque usar a sua razão para finalidades utilitárias. Use-a pelo simples prazer de ter essa capacidade e perceber o quanto ela pode ser útil, ou melhor dizendo,
quanto ela pode ser rica, interessante, enfim, pode vir a fazer com que você se encante cada vez mais com as possibilidades que ela pode te dar, né? De ver o mundo, conhecer a si mesmo, enfim, ser feliz. E é isso, gente. Eu agradeço a vocês, desejo a todos boas reflexões filosóficas e até o próximo vídeo. Obrigado.